Bom dia, meus irmãos e irmãs. A paz do Senhor. Hoje é terça-feira, 21 de outubro de 2025. Mais um dia, meus irmãos, um dia precioso na presença de Deus. Mais um dia que o Senhor nos concede. Que a gente não desperdice essa oportunidade. Que possamos viver o dia de hoje, que tem durabilidade determinada, que nunca existiu e que nunca mais vai se repetir. Que nós vivamos esse presente em plenitude. Sabe, o inimigo ele nos distrai para que a gente não viva o presente de Deus do dia de hoje. Ele nos distrai para que a gente lamente situações do passado, para que a gente se prenda às situações do passado. E com isso, a gente fica lá e não vive o presente. Ou então que a gente fique ansioso, que nós fiquemos ansiosos com coisas que não aconteceram e que de repente nem vão acontecer. Com isso, a gente perde a oportunidade de contemplar o dia que o Senhor nos deu. Contemplar nossa família, contemplar nós mesmos, as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Contemplar as obras da criação do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a nossa fonte de alegria é Jesus. Que possamos ter essa sabedoria, buscar essa sabedoria de Deus para vivermos o dia de hoje, para encontrarmos o lugar de descanso no Senhor e para buscar o nosso Deus, o reino e a justiça dele em primeiro lugar. Hoje a nossa oração, nosso alvo é a nossa família. Então oremos, amados. Deus Todo-Poderoso, Deus lindo, Todo-Poderoso, só Tu és santo, santo, santo. Como te amamos, Senhor. Como te amamos, Senhor. Tu és a fonte da nossa vida. Nada somos sem Ti, nada somos, Deus. É o Senhor quem controla os nossos batimentos cardíacos. É o Senhor quem controla o nosso aparelho respiratório. É o Senhor quem determina se andamos ou não andamos, se sentimos sabor da comida. Deus, quantos milagres vivemos a cada dia. Quantos milagres a gente vive e a gente sequer agradece a Ti. Nós normalizamos e só damos valor quando perdemos. E às vezes eu conheço pessoas, Deus, que sentiam saudade de tomar um banho sozinho. E enquanto estavam fazendo isso, sequer agradeciam a Ti pela água quentinha. Mas, Senhor, que nós possamos ter esse discernimento, que entendamos que vivemos um milagre diário. E que a gente possa aprender a viver esse dia e a sermos gratos, a pararmos de reclamar de tudo, de reclamar do que não temos, ou de olharmos para tudo que temos com crítica. Senhor, muda o nosso olhar, principalmente dentro da nossa casa. Senhor, que possamos olhar para os nossos filhos com gratidão, porque os filhos são heranças Tuas, Senhor, para nós cuidarmos, zelarmos, educarmos. Senhor, que olhemos para os nossos filhos com gratidão, com amor, independente do comportamento deles, Senhor, que nós possamos ser amáveis com os nossos filhos, carinhosos, que nós possamos declarar o nosso amor por eles, que possamos orar firmemente por eles, agradecendo a Ti pela oportunidade deles serem nossos filhos. Independente se são pequenos, são jovens, ou são adultos que já constituíram famílias. Senhor, que sempre vejamos os nossos filhos com um olhar de gratidão. Que os nossos filhos andem nos Teus caminhos, Senhor, durante toda a vida. Senhor, aqueles filhos que ainda não vieram para os Teus caminhos, Senhor, os traga. Os convença do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles filhos, Senhor, que se afastaram do Teu caminho por algum motivo, Deus, por alguma ilusão. Senhor, desperta no coração deles a saudade da Tua presença,
e os traga de volta, Deus. Senhor, obrigada pela nossa família. Obrigada, Senhor, pela vida da nossa família. Sabe, Deus, a gente precisa entender que precisamos agradecer antes de começarmos a pedir, pedir e pedir. Agradecer pelos nossos cônjuges. Agradecer, Senhor, pelas nossas mães e pais, pelos nossos irmãos. Deus, agradecer pela nossa família, seja qual for o formato que ela esteja agora. Porque muitas famílias estão com mães solos, pais solos, por vários motivos, Deus. Muitas famílias são somente os irmãos. Muitas famílias são só os cônjuges ali dentro da sua casa. Deus, não sabemos, eu não sei o formato das famílias, das pessoas que oram comigo, mas Tu sabes. Então, Deus, cuida de cada família. Eu agradeço a Ti, Senhor, pelas nossas famílias, pelo nosso lar. Senhor, que tenhamos sabedoria para que a nossa casa não seja só a nossa casa, mas seja o nosso lar, o nosso porto seguro, o lugar que mais gostamos de ficar, o lugar cheio da Tua paz, que excede todo o entendimento. Senhor, que o melhor lugar do mundo seja a nossa casa, seja estar na nossa casa com a nossa família. Senhor, restaure o diálogo nas famílias. Senhor, que haja decisões de perdão nas famílias. Porque, Senhor, os lugares onde mais acontecem situações de decepções, de chateações, coisas desse tipo, é dentro de casa, muitas vezes, dentro da nossa família. E às vezes acontecem aquelas chateações repetidas e repetidas e repetidas. Senhor, como é difícil, Tu sabes como é difícil. Mas eu clamo a Ti em Teu nome, Jesus, que possamos liberar o perdão, decidir pelo perdão e Espírito Santo trabalhe o nosso coração. Trabalhe o nosso coração, nos fortaleça. Nos fortaleça, Senhor, nos fortaleça. Abençoe, Senhor, o nosso parente que volta e meia nos fere. Senhor, abençoe ele, Deus. Abençoe esse parente para que ele compreenda que às vezes as brincadeiras não são agradáveis para quem ouve. São engraçadas somente para quem fala. Então, Senhor, dê discernimento aos nossos familiares para entender essas coisas. Abençoa, Deus, o nosso familiar que porventura nos machucou. Senhor, muito obrigada pela nossa família. Restaura diálogo, Senhor. Restaura, Senhor, tempo de qualidade juntos. Restaura, Senhor, amizade, cumplicidade, companheirismo dentro das nossas casas, Senhor. Restaura a admiração entre os cônjuges. Restaura, Senhor, o respeito, o companheirismo, a intimidade, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Deus. Eu entrego, Senhor, todas as famílias em Tuas mãos, Senhor. Que a gente não desista da nossa família. Que a gente ore, que a gente lute com as armas certas. Porque pessoas não são descartáveis, Senhor. Não podemos tratar as pessoas como coisas e as coisas como pessoas. Muitas vezes nós vemos pessoas sofrendo porque perderam coisas, objetos, mas descartam familiares como se fossem coisas. Senhor, isso está invertido, esse valor está invertido, esse valor não é do céu. Nós repreendemos esses valores em nome de Jesus. Então, Senhor, que os valores do céu estejam na nossa casa. Que os valores contidos na Tua palavra, que o Senhor nos deu, estejam na nossa casa. Senhor, se conosco nesse dia. Acampa os Teus anjos ao nosso redor e que sejamos invisíveis para o inimigo. Invisíveis. Que possamos, Senhor, ser exemplo em todos os lugares que a gente esteja. Que glorificamos o Teu nome em tudo que fizermos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.